quais são os afetos do viver? Que afetos nos afetam? Por que os afetos são importantes? É possível negligenciar os afetos na nossa vida? E como a dinâmica da vida social está completamente implicada dos mais diversos afetos? O que nos inquieta a alma e o que podem os afetos ou a ausência deles? Um afeto é tão poderoso que ele é capaz tanto de influenciar na criação de um comportamento, como também na manutenção desse comportamento ou na transformação de um comportamento, ou seja, na modificação de um comportamento. Por isso, para compreender o homem, nós precisamos compreender o poder dos afetos. Por isso também, quando a gente fala de afeto, envolve muito mais do que simplesmente sentimentos. Falar de afeto é falar de política, é falar de educação, é falar de diversidade, é falar de cultura, é falar de direitos, é falar também de amor, é falar de amizade, é falar de sexo, é falar de uma série de coisas. É falar de tudo aquilo que de alguma forma marca a nossa identidade, a construção da nossa identidade no mundo, seja na questão do autoconhecimento, como também na relação com os outros homens. Então, por que falar de afetos? É importante falar de afetos porque, de alguma forma, falar de afetos é falar de tudo aquilo que nos faz humanos, de tudo aquilo que nos afeta e que nos define como humanos. Ou, como vão preferir alguns, de tudo aquilo que nos define como seres pensantes, inteligentes ou produtores de cultura. E aí, nesse sentido, falar de afetos, ou compreender a dinâmica de afetos, muito pode nos ajudar a entender e a responder perguntas como o que é o homem, como se dá a construção do homem com outros homens e a relação do homem com o mundo, o que é cultura, ou até, melhor dizendo, se a construção do homem se dá a partir de algo que é determinado ou de algo que é influenciado pela cultura, pelo meio, se há alguma coisa determinada dos nossos sentimentos ou se isso também é aprendido na relação com outros homens, é pensar por que algumas questões externas tanto nos afetam. Pensar como nós nos construímos enquanto pessoas, pensar como é que se dá a construção das mais diversas identidades. Bom, e aí se afeto é tudo isso, e se pensar os afetos nos possibilita encontrar tantas respostas, eu te pergunto, que afeto te afeta? Vamos falar sobre isso?